Muito boa tarde, estamos aqui hoje com mais uma gravação do podcast do LivroCast. Hoje com uma mulher que é apaixonada por pessoas, Verdade. Mirone Campos. Ela vai falar um pouco da origem do nome dela. Mirone Campos é apresentadora, master coach e gestora de pessoas e eu quero entender tudo sobre isso. Primeiro eu vou dar boa tarde para o meu amigo Alex, idealizador junto comigo do LivroCast, e para nossa convidada, Mirone, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Boa seja bem-vinda. tarde. Obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Que bom. E espero que seja, né? Vamos ver o que vai rolar essa tarde sobre essa gestora. Legal. A gente sempre brinca, né, Alex, que nós começamos do começo. Então, da onde você veio, né? Onde você nasceu? Como que era a Mirone criança? Olha, eu nasci numa cidade do interior. Na verdade, eu nasci em Blumenau, no hospital, mas meu pai me registrou em Rio dos Cedros. Rio dos Cedros é uma cidade muito bonita, pertinho de Timbó e de Blumenau, né? E eu fui uma criança bem independente. Desde cedo, sempre líder, né? Dependente ou independente? Independente. Ah, independente. Independente. Show. Sempre fui assim de explorar vegetação, estar no mato brincando, bastante Nossa. livre, coisa que hoje é difícil, né? A maioria vivia em apartamento, a gente se baseava pelo sino da igreja, que batia, a gente sabia que tinha que almoçar e tinha que vir para o final do dia, que era para recolher, para ficar em casa. Muito gostoso, né? Eu conheci Rio dos Cedros há uns 2 meses atrás. A gente foi num hotel chamado Catavento. São algumas casas, assim, eles têm um catavento, acho que assim, por isso que é o nome, são algumas casas. E passamos o final de semana e depois fomos na barragem, andamos de caiaque. Aquilo é muito bonito. Foi uma área ali muito gostosa e muito pertinho daqui, menos de 2 horas você está lá. É Alto Cedros, né? Acho que é. Alto Cedros fica acima, é uma região de Rio dos Cedros, né? Que é mais na montanha, né? Sim. Eu Muito conheço bonito também, lá. muito bonito. Mas foi uma infância muito gostosa, graças a Deus. Que bom. Me fala uma coisa. Até se tornar hoje uma grande profissional, estou vendo que você é especialista em gestão de pessoas. Me fala sobre essa trajetória profissional da sua vida. Então, eu, na verdade, quando adolescente, nós tínhamos ali na igreja um padre que tinha vindo de Porto Alegre e ele nos ensinou a patinar, que não tinha muito lazer na cidade, né? E ali eu aprendi a patinação e já comecei como professora de patinação. Nossa. Né? Então, nós começamos eu gostava muito de música e coreografia, né? Então, eu fazia as coreografias e me apresentava também, né? E a gente viajou bastante. E assim, nesses encontros de se apresentar nas cidades vizinhas, e a gente ia para outros lugares, eu comecei a trabalhar em Timbó, né? Sim. E sempre com o sonho de fazer a faculdade de Direito. E aí, quando eu estava 1 ano trabalhando na prefeitura de Timbó, eu resolvi fazer o vestibular e não passei na opção de Direito. Passei como pedagoga. E pensei, nossa, mas não era o que eu queria. Aí, conversando com a minha família, tem alguns professores, né? E ele disse, Mirone, se fosse você, eu tentava na educação, porque depois, qualquer coisa, se você não gostar, você volta para a faculdade de Direito. Resolvi, então, fazer. E me apaixonei pela educação. E daí eu iniciei a minha carreira como professora, né? Professora de língua portuguesa no ensino médio e ensino fundamental. Em escola pública? Escola pública. E daí eu tinha feito orientação educacional, que era trabalhar com aconselhamento. E aí eu passei no concurso, e daí eu comecei a trabalhar como orientadora educacional em escola pública. Sempre com pessoas. Sempre com pessoas. Então você era aquela líder que liderava para a paz, para a harmonia. Isso. Porque qual era o trabalho da orientação? E foi interessante isso, porque quando eu comecei, eu sempre digo que eu fazia muito trabalho de orientadora de vocacional dos alunos, trabalhava com educação sexual, né?
E também orientava os professores, os pais, a gente encaminhava quando havia traumas ou algum comportamento que chamasse atenção, a gente encaminhava para os profissionais. Olha o desafio da Mirone, porque ela estava em Timbó, uma cidade do interior de Santa Catarina. Exato. Quando a gente pensa nas cidades aqui do litoral, gente, todo o Brasil, as pessoas são mais atentas ao que está acontecendo, mas você estava numa das menores cidades ali do Vale Europeu. Com cidades extremamente... Com famílias muito tradicionais, né? Que pouco se expõem, pouco falam. Imagina o desafio. Eu casei e fui morar... Eu morava em Timbó, daí eu casei e fui morar em Indaial. E a minha trajetória mais começou quente que lá. A outra. Menina, dá para fritar um ovo no asfalto. É verdade. E uma cidade muito quente. Timbó, ou Indaial, que é o vale que não tem vento, exatamente. Né? Não tem vento. E aí é quente. Se você abrir um ovo ali na rua, frita. Não é assim? É bem assim. É bem quente. E ali em Indaial, então, eu comecei como orientadora educacional, fazendo esse trabalho, né, com jovens, com adolescentes, com os pais. E aí me convidaram para ser diretora da escola. Daí eu comecei como adjunta e daí fui diretora geral. Daí, depois de diretora, fui para coordenadora pedagógica. E na minha formação, eu já fui me especializando tanto em orientação como em coordenação pedagógica, que eu tinha feito pela UFSC, né? E fiz gestão escolar. E daí, meu marido quis voltar para morar em Timbó. E daí eu fui para uma escola de Timbó como coordenadora pedagógica de uma escola de período integral. Foi ali quando a educação estava mudando e veio para as escolas, então, esse período integral. Quando você diz que estava mudando, em que sentido? De mala e cuia. Mudando... tu dizes quanto à educação? Quanto à educação. Foi uma das... porque, para te entender, isso eu falei para a Cibele também, as políticas públicas, elas são disparadas para as escolas, né? Então, elas se baseiam pela economia, disparado ali, no governo federal, dispara as leis políticas que vêm para as escolas. E, na época, foi implantada o período integral, né? Já existia no Paraná e começou aqui em Santa Catarina. Então, o que era a escola de período integral? Crianças que passavam o dia... eles escolhiam de determinadas cidades aonde haveria uma escola que iria funcionar o período integral. Então, a gente tinha o desafio de manter a criança lá e criar o dobro do tempo. E foi um grande desafio como profissional, porque a gente teve que desconstruir toda a sistemática que tinha na educação. A gente começou a trabalhar trabalhar com projetos, né? Então, foi a mudança de metodologia do ensino, trabalho pedagógico, mas foi uma experiência incrível. Aproveitando o gancho para os dias de hoje, depois de toda essa tua experiência, hoje você diz que é avó, então vamos aconselhar as crianças de hoje. Você acha que é um bom negócio a criança dar em período integral? Olha... Para a criança, não estou dizendo para os pais, para eles terem mais tempo para trabalhar... Não, para a criança, ela ficar em tempo integral na escola, é algo que tem mais a somar? Ou lá na frente pode ter uma falta, uma deficiência de tempo? Eu gosto muito do período integral. Eu acho que a criança, se nós olharmos outros países, como o Japão e outros, só que eu ainda acho que o desafio maior não é nem dos pais. O desafio é do modelo de educação. Porque você tem que preparar muito bem esse ambiente, né? Então, assim, eu acho que é bem viável, desde que a criança tenha ali, nesse ambiente, toda uma sistemática que vai, como é que eu vou dizer, agregar a ela, né? Que, na época, a gente teve que se adequar a muita coisa, porque aqui no Brasil, geralmente, o que acontece? Primeiro se cria a política e depois vai se ver os recursos. Né? Como é que nós vamos fazer? Não sei, mas está feito. Agora vamos começar. Se colocou a lei, agora vamos criar a forma. Então, a gente tinha, experimentando, a gente foi aperfeiçoando. Acho que hoje até ele tem 2 propósitos, agregar para a criança e agregar para a família. Sim. E eu vejo que o modelo de sociedade que nós estamos vivendo é bem viável. Tá? Eu não conseguiria imaginar se minha filha estudasse integral. Como seria meu dia? Eu acho que não tem outra escapatória. O que tem que fazer é investir
né? Na melhor qualidade desse tempo, porque eu que trabalhei com isso, eu vou te dizer que as crianças, elas, se você tem tudo muito bem programado, elas são muito bem aproveitadas e elas interagem ali, né? São e lógico, esponjas, ficam o dia inteiro exatamente. absorvendo Porque conteúdo. o tempo com a família é a qualidade, não é a Sim. quantidade que você está. Né? Se você está presente com esse teu filho, quando você está em casa, presente que eu digo você ali no momento, sem olhar no celular, ou ficar se preocupando em ocupar ela com um fone celular ou coisa assim, é isso que eu falo em termos de qualidade. Eu acho que não há prejuízo, não. Entende? Show. Nessa fase ali que teve essa mudança de política, você estava como diretora nesse novo Ali colégio? eu estava como coordenadora pedagógica e eu estava com a minha aposentadoria engatilhada. E aí veio uma grande proposta para mim, que eu achei assim, a minha caminhada na educação e em toda a minha vida sempre foi de subir um degrau. Um degrau que eu digo, não no sentido de ter algo, algo que me projetasse, não, algo que me acrescentasse como pessoa, como profissional para crescer, para abrir a minha visão. E daí eu fui convidada para ser supervisora de educação básica e profissional, né? Então, eu fui trabalhar numa CRE, numa coordenadoria regional, que era do Estado, e aí ficou sob minha supervisão 27 escolas. Nossa. E eu tinha uma equipe de, acho que eram uns 8 a 9 7 mil alunos? Eu tinha 13 mil alunos. 13 mil. E uma equipe que eu supervisionava de até 8 a 9 componentes que nós, então, eram 7 municípios, todos da região. Era Rio dos Cedros, Benedito, Indaial, Ascurra, Doutor Pedrinho. Era passando comendo em cada cidadinha uma cuca, né? Exatamente. Muita responsabilidade, né? Um é a cuca de laranja, outro é a cuca de uva, porque aquele interior é para comer uma cuca. E ali é que bom, foi... Né? Ou pensa naquela cuca com linguiça. Nossa Senhora. Gente, você tem que provar as cucas ali daquela região. Eu sou movida com comida, né? Você já conheceu o Rio do Cedro, mas tem uma cuca boa, então eu vou. Mas essa equipe que eu supervisionava, que estava sobre minha liderança, eu tinha o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino profissionalizante, o ensino superior, a educação especial, né, e as tecnologias. A promoção, vamos dizer, que veio, ela veio porque você estudou e se preparou, ou veio pela experiência? E aí, quem te convidou viu que você tinha bagagem, experiência suficiente. Eu tive a formação e também a experiência, mas quem me convidou foi justamente a diretora da escola que assumiu a gerência, porque ela me conheceu ali nessa escola. Ela disse: quero a Mirone para a minha equipe, né? E aí, porque para você entender, na educação, como supervisora, nós éramos preparados automaticamente e seguidamente, né? Então, nós tínhamos toda a capacitação dos professores, né? E ela acontecia em 3 momentos do ano, né? Que era início, final e término, desde planejamento, repassar todas as políticas públicas, né? Então, foi assim, eu digo que para mim foi uma experiência do macro, né? E, na verdade, por mais que o teu contato era com as crianças, você já começou a gerir adultos por causa dos pais. Exato. Os professores que lecionavam, os gestores das escolas, os especialistas e técnicos das escolas, né? E também os pais. Então, nós tínhamos, e desde o contato com as universidades, as escolas particulares. A dificuldade de você conseguir abordar e conversar com essas pessoas. Exato. Com as crianças, com adolescentes, com os pais, cada uma é uma abordagem, né, Por isso que eu digo que eu tive toda essa caminhada. Eu comecei lá da escola, que é a minha faculdade, começou lá com a escola de ensino fundamental e comecei com o pré-escolar, que eu dizia, não, isso aqui não dá para mim. Só para baixinhos. Eles me perguntavam. Mirone só para baixinhos. Eu tenho a borracha, eles me diziam, que borracha, criatura? Nossa. E trocavam muito rápido de assunto. Mas ali, então, eu tive esse prazer de conhecer tudo.
Então, eu tive momentos, por exemplo, a diversidade, eu tive a oportunidade de conviver com os índios, com os quilombolas, né? Que Então, legal. como eles viviam, a gente ficou, na época que surgiu a política da diversidade, a gente ficou num hotel uma semana com eles. Foi incrível. Lá eu vi... Três lições que você tirou convivendo com esse pessoal nesse um mês, depois, posteriormente, outros contatos? Dali, olha, primeiro, a questão de como eles eram ligados na natureza, os índios. Eu aprendi muito ali, né? Eles falavam da chuva, da limpeza. Eu pensava, eu sempre imaginei que eles seriam muito diferentes de nós, não. Eles preparavam alguém para cuidar da parte de direitos, né? Eles tinham problemas comuns como nós. A questão de drogas, a questão da alimentação, a questão de pessoas que abandonavam o convívio deles, né? E, assim, a primeira foi isso, de ver, assim, a riqueza e a diferença cultural, né? Nossa! E, assim, ver o quanto a gente usa a natureza a nosso favor. A nosso favor. Eles respeitam a natureza. Eles respeitam. Eles que te falaram o significado do teu nome? Não. O significado do meu nome, eu descobri uma vez com um curso que eu fiz com um psiquiatra, que ele disse, olha, a origem do teu nome é da França. E significa mira-me no espelho. Porque ele deve ter ido para casa e ter estudado meu nome, porque ele nunca tinha ouvido. Eu confesso que foi a primeira Eu acho que ele foi conheci. procurar. Porque ele voltou no outro dia e disse... Eu disse, nossa, que bonito, né? Eu disse, mas eu conheço uma do dicionário. Aí ele disse, qual que é? Eu disse que é uma planta que vem da família da planta chorão. Né? Eu disse que me sensibilizou, porque traz muita sensibilidade, mas, por outro lado, também, mira-me no espelho é muito forte, né? O olhar, a sensibilidade. E quantos de nós não nos olhamos no espelho? Você vê como que a Marcela é rápida para debater as perguntas? Eu tô querendo perguntar uma coisa, mas é boa, né, no gatilho. Ela é boa no gatilho, eu vim em 5 horas no trânsito sem poder falar com ninguém. Agora eu quero falar. Deixa ela terminar de contar as outras 2 lições do indígena, daí eu passo a palavra para você. Só deixa eu falar as outras 2 para ela. Então, a indígena foi essa curiosidade dessa cultura, né? A questão dos quilombolas, eu senti... uma distância entre nós muito grande, porque nós que somos aqui da origem italiana, nós sofremos muito com a questão da imigração. Meus bisavós, meus avós, né? Você vai ouvir muito sobre a questão de ter que lutar muito para sobreviver, porque os alemães, os italianos, né? E, assim, essa semelhança e, ao mesmo tempo, como se nós fôssemos privilegiados. Isso me chocou um pouco. Entende? Muito bom. Eu achei assim que nós tínhamos uma igualdade, né? Mas eles não viam como uma igualdade, eles viam uma vantagem para nós. E isso me chocou. E eu fui até com uma professora universitária, eu falei essa questão se fosse por isso, então nós também teríamos que ter uma chance. Eu sou da igualdade, da coletividade, acho que somos todos iguais. Somos pequenas partes e que nos unimos, e acho que estamos aqui para nos aperfeiçoar e ajudar-nos uns aos outros. Legal. E a terceira, assim, eu achei, como nós éramos técnicos ali, eu fiquei muito mexida com a questão ali eu comecei a pensar em deixar e realmente pensar em algo diferente para fazer, algo mais, porque eu me senti, era uma política pública, e me senti um pouco abandonada, entende? Aí eu pensei, não, acho que o tempo deu, eu tenho que procurar algo que tenha mais a ver com a minha essência. E aí eu comecei a me programar para começar a fazer outra coisa, que foi onde entrou os projetos. Você acredita que tudo que você passou contribuiu para que hoje, na sua profissão de coach, você pudesse agregar positivamente para a sociedade e expor tudo aquilo que sempre queimou no seu coração, tudo aquilo que sempre você fez com otimismo, com garra, com vontade? Total. Eu acho assim que hoje eu consigo olhar o ser humano com uma essência que eu não conseguia antes. E isso me fez ser mais serena,
mais calma, me sinto mais inteira. E quando eu estou no processo de coaching, a gente procura buscar no indivíduo justamente mexer com a autoanálise dele, com a reflexão. Eu não vou impor nada a ele, né? Eu vou tentar despertar o que ele tem de melhor. E essa caminhada, ela me fez entender que nós somos todos iguais, mas estamos em momentos diferentes. Essa é a sua maior paixão hoje? Hoje é. A minha maior paixão é o coach. Eu estava lendo ali, né? A gente sempre pergunta como o profissional se intitula e está como Master Coach. Qual é a diferença do coach para o Master Coach? Eu fiquei curiosa. Na verdade, é justamente essa caminhada. Tem formação específica de Master Coach. Você pode fazer uma formação que te dê um certificado. Mas no meu caso, como eu tive todas essas formações ao longo da minha carreira, né? Eu tive muitos anos de psicologia, tive muitos anos a questão das deficiências, né? Por essa equipe que eu liderava, né? Então, se eu te mostrar os meus certificados, você não vai acreditar. Enche todas as paredes daqui. E daí eu fiz especificamente o coaching executivo, eu fiz especialização em coaching executivo, o coaching pessoal, o coaching financeiro e o life coach. Foi, assim, uma necessidade que eu senti de me aperfeiçoar. Complementando o outro. Complementando o outro. Você atende... E hoje, eu só queria te dizer, hoje eu estou buscando formações mais na área da neurociência, para entender o cérebro, né? Para entender a questão do comportamento mais aprofundado. Fiz recentemente a reprogramação de destino com o Joe Dispenza, que é um pesquisador, é um educador. E ali eu me libertei de comportamentos que eu não conseguia me libertar. Com o ensaio mental, que é uma técnica que ele ensina, e hoje eu domino, né? Então, assim, buscando, eu fiz com o método da Louise Hay, né? Que é um método que trabalha muito em entender o comportamento relacionado às doenças e o emocional, né? Hoje eu identifico a questão do comportamento, questiono muito, e isso tudo veio para me instrumentar para atender melhor o cliente, provocar nele essa reflexão, né? Porque tem uma frase da psiquiatra Ana Beatriz que eu uso sempre, que ela diz que o teu mundo, ele tem o tamanho do teu conhecimento. Se você não amplia esse teu conhecimento, o teu mundo vai ficar restrito e você não vai aproveitar aquilo que você pode experienciar. Porque hoje eu tenho consciência do cósmico, eu tenho consciência da energia, da matéria, do quanto nós somos ligados a algo maior. Mas isso é uma experiência, uma pesquisa minha, um estudo meu. Então, à medida que eu sinto no cliente que eu posso estar trabalhando... alimentando ele com essas informações, porque ele tem que despertar para isso, né? Mas ele tem que querer, né? Dizem que quanto mais você sabe, mais você sofre. Exato. Mas você fala, Mirone, com muita leveza, e dá para perceber que você pode sentar com qualquer pessoa do seu lado, indiferente do nível cultural, financeiro, que você vai conseguir identificar, que eu acho que essa sensibilidade é clara em ti, identificar o que ela... até onde você pode ir, que você vai acessar, ela te extrair o que ela tem de bom, sem, de repente, ela se constranger por não saber sobre um assunto. Exato. E me chamou muita atenção nessa última tua diálogo, porque na tua trajetória é sempre com muito sorriso, mas em algum momento você falou de perdas, né? De percas, de traumas. E a gente já sabe, né? A Sibéria, Passarinho Verde, nos contou que você teve momentos na tua vida ali, 2 momentos muito importantes. Um, a princípio, superado, outro que está ainda em andamento, que te fortaleceram, mas também te deixaram fora um pouquinho do eixo. Como é que foi, se você sentia vontade de falar desses 2 momentos? Porque é igual uma profissional de Botox. Às vezes ela não tá com Botox em dia. E não é porque você é uma coach de pessoas e lidera pessoas que você tem que estar 100% todo tempo feliz e com tudo certo, né? Não, até porque, Marcela, a vida, nós somos, em essência, dualistas, tá? Nós somos luz e sombra, né? E isso, eu sempre explico que isso é feito para justamente a gente fazer no movimento da vida
perceber o aprendizado. Essa a diferença. Então, para você ter a noite, você precisa do dia. Para ter a alegria, você precisa da tristeza. Então, eu acho que a grande máxima da vida é você sempre, nesse movimento que a vida dá, você tirar um aprendizado disso. Que daí você vai subindo essas escadas que eu te falei, né? E assim, as leis da natureza, elas estão ali a nosso favor, né? Para a gente olhar e entender que nós precisamos desse contraponto. E a finitude é uma delas. A morte vem para todo mundo, né? Nós não somos eternos. Então, vai ter, num momento da tua vida, ou um momento de crise, ou uma perda, né? Você vai ter uma morte de alguém, ou uma doença grave, não vai ser normalmente poupado. inesperado, né? Inesperado. Você não vai ser poupado de uma tristeza, né? E como você vai lidar com isso? Me chocou muito, até ontem falei no programa para as meninas, caiu um avião agora no final de semana, ali em Rondônia. Ele era um rapaz muito jovem, né? Estava com o filho dele indo devolver, e o avião caiu e ele morreu. E ele estava com uma moça de 27 anos, os dois viviam em união, e ela se deu um tiro na cabeça. Ela morreu, na terça-feira ela se matou. E isso é o que eu digo. O quanto você está preparado? A gente nunca está preparado. Então, por isso que você tem que trabalhar esse teu interno. Então, eu tive 3 momentos na minha vida muito difíceis. Um foi quando eu tive síndrome de pânico. Eu tive isso com a minha filha. Eu acho que eu tinha uns 30 anos, tá? Eu não me reconheci mais no espelho. Eu olhei, eu pensei, essa não sou eu. Isso me assustou muito. Eu sempre fui uma pessoa até então, muito boazinha, né? Eu era aquela menina que tinha sido criada para sempre dizer sim, aquela coisa. E eu fazia muito o que os outros queriam, sabe? Eu era muito... Não pensava em você, assim, pensava nos outros. Né? Então, eu sempre pensava em agradar meus filhos, meu marido, minha sogra, meus parentes, blá, blá, nunca eu. Então, isso chegou num ponto que... aquilo estava me sufocando. Eu me olhei no espelho e eu não me reconheci. Ali, eu tive que procurar ajuda, porque eu perdi literalmente o eixo. Eu fiquei em desequilíbrio. Mas eu sei que ali aconteceram muitas mudanças na minha vida. Foi onde a gente foi para outra cidade. Eu digo que foi uma coisa ruim, que foi uma coisa muito boa. Porque a partir eu nasci de novo. Se vai ser bom ou ruim, só o tempo dirá, né? Eu nasci de novo porque eu comecei o meu processo de autoconhecimento. E dentro dos 30 anos tem uma mudança. Exatamente, a idade ali que é uma transformação. Entre 30 e 31 anos a gente tem uma renovação. Ali foi a minha primeira grande virada. Eu comecei a dizer não, eu comecei a devolver coisas, eu comecei a ficar seletiva, eu comecei a olhar quem eu era. Eu olhei para dentro de mim. Qual é a palavra que define, assim, quando você começou a dizer não? Olha, tem 2 sentimentos ali. Um é de perda muito grande, porque as pessoas, elas não querem isso. Então, elas começam a literalmente te barrar. E a outra foi de liberdade, tá? De independência, de me sentir livre. Essa foi a impressão, né? Olha, tem tudo que você falou aí, que fala sobre transição. E aí tem uma pergunta, não é minha particularmente falando, é uma pergunta da nossa equipe, né? Tá aqui, ó. Me conte como é a sua rotina para você se manter tão linda e jovial. Eu perguntar uma coisa dessa, a minha esposa vai falar, não, mas é da equipe. Não, ele passou 3 semanas avisando a esposa, olha, eu vou fazer a pergunta. Não é isso, não falei isso aí. Muito obrigada. Mas eu tenho uma frase que eu digo para mim, que isso é reprogramação mental, começa por aí. Eu sou jovem eternamente. Eu sou jovem eternamente. Muito bom. Lindo, e o meu espírito é assim. Então, uma coisa que eu acho que, se você olhar minhas fotos de quando eu tive a síndrome, eu estava realmente muito envelhecida. Eu não estava
tão iluminada como eu estou hoje. Porque você tem a Eu fisionomia... tava pensando, porque a doutora Fabiana sentou aqui na semana passada e a pele dela brilhava. Agora você sentou. Próxima vez eu vou sentar desse lado, porque Pra eu tô ver se achando brilha, que é a né? luz, não é possível. Não é Mas eu possível. acho que você vai conhecê-la pessoalmente e vocês vão ver que tem algumas coisas em comum. E eu acho que essa lucidez, essa sabedoria que vocês Fazer o que têm, gosta. ela vai, assim, realmente saindo do coração, do corpo e fica iluminada. Você tem uma áurea, assim, iluminada. Acho assim, eu literalmente, eu me amo muito. Primeiro eu, tá? Isso eu Sim. aprendi. Primeiro eu, e se eu estou bem, eu me cuido, eu me respeito, eu consigo ajudar os outros. Perfeito. Entende? Perfeito. Então, assim, quando a gente está, é uma troca de luz, né? Então, quando eu sou uma pessoa... Eu tinha até problema para receber elogio. Hoje não, eu abraço o elogio. Eu recebo tudo o que eu ganho. Isso era uma coisa que tem a ver com a nossa educação. Então, por isso que eu digo para você, quanto mais cedo você descobre isso, melhor é. Então, esse foi o meu primeiro momento. O segundo momento da minha vida, que foi, assim, eu perdi meu pai, perdi minha mãe, foi perdas, assim, que eram esperadas, porque eles estavam doentes, né? Mas a minha irmã, que era uma pessoa, ela era sozinha, ela, na verdade, era diretora de escola e era uma pessoa que se anulou muito como pessoa. Eu tentei ajudá-la muitas vezes, mas ela não queria. Não queria. E olha que interessante, porque você conseguiu observar ela e demorou o teu tempo de amadurecimento para identificar. Exatamente. Dizem, aí você disse é um mito ou uma verdade, que quando a gente percebe algo no outro, positivo ou negativo, normalmente a gente tem um pouquinho. Sim, isso inclusive é uma técnica do espelho, né? Quando você vê no outro algo que você se incomoda, ou que seja para ruim ou para melhor, é algo que está em você. Até eu tenho um post lá das 4 leis do espelho, né? Por exemplo, eu vejo que aquela pessoa é arrogante, eu acho ela tão arrogante, é porque isso está em você, de alguma forma você está vendo em você, tá? Olha, ela está contando do segundo trauma, deixa a mulher falar, meu filho. Claro, não. Deixa ela contar. É verdade, né? Porque é tanta coisa, eu queria que fosse 2 horas de... Eu também. Fala sério. Não, né? e a tua história, ela é enorme, nós temos várias, muito bom. Eu falei, só que o podcast é assim, a gente vai e volta, entra num assunto, volta, é isso aí. Mas tem muito a ver o que eu vou fazer agora, que é, até agora, resumidamente falando, me fala sobre o que você está achando do nosso trabalho aqui na Livrocast. E antes, eu vou começar a gravar aqui, porque esse vídeo vai ser um vídeo especial que a gente vai ter com a nossa equipe, pra gente passar pro pessoal que tá fazendo esse trabalho com muito carinho. Pode falar olhando aqui pro celular, por favor. Olha, quando eu fui convidada para fazer o Livrocast, eu pensei, nossa, mas será que eu tenho uma história para servir de inspiração para os outros? Aí até questionei os meus familiares, disseram, não, eu acho que você tem que saber, né? Pensei, primeiro, o legado, né? Pensei, nossa, eu vou deixar um legado. E eu imaginei, deve ser uma coisa tipo, como as editoras, né? Que vai ser aquela coisa de espera, mandar foto, mas está sendo incrível. Eu estou curtindo tanto. Eu estou curtindo as fotos, eu estou curtindo a entrevista, conhecendo esse podcast. Eu estou falando para todo mundo que eu estou encantada, de verdade. Quem me conhece sabe o quanto eu estou maravilhada. Pela estrutura, pela formação, de tudo que vocês pensaram, incrível. E assim, não vejo a hora de ver a minha história ali, sabe? E de todos os outros, né? Tenho acompanhado pelo YouTube, pelo Instagram, e eu estou achando tudo maravilhoso. Parabéns para vocês. Eu me sinto honradíssima de ter sido convidada para participar e, olha, só tenho a elogiar. Que legal. Obrigada, gratidão. Falando no teu capítulo, a Sibeli já me disse, meu Deus, como eu vou escrever a história dessa mulher em 15 páginas, preciso escrever um livro dela. É um livro. Porque você fala muito sobre cura. E é aí que veio a situação da minha irmã, né? A minha irmã, ela me assustou muito com o processo, porque
Comigo, primeiro ela teve um aneurisma. A gente foi, assim, eu acompanhei ela no hospital, o quanto ela não respondia. E ali eu já passava a observar o comportamento, né? E eu pensava, meu Deus, será que ela não quer viver? Aí a gente conversou, sobreviva e vai. 2 anos. É como se ela tivesse tido outra oportunidade, sabe? E quando veio a segunda doença, que foi fatal, veio um câncer muito pior do que ela tinha passado. O primeiro talvez até fosse mais grave. E ela teve a bênção de se recuperar toda, sem ter sequela, sem nada. Quando veio o câncer, veio tão, assim, de uma forma tão incrível que eu acredito que no pânico que ela ficou, ela adiantou tudo, né? E eu vivi 10 dias no hospital com ela. Foi assim, para mim, eu vivenciei a morte dela. E eu digo que eu tive uma experiência espiritual que eu não vou esquecer nunca na minha vida, né? Pelas pessoas que passaram lá, eu encontrei médicos dizendo que iam para buscar na cultura da Indonésia e aqueles países entender porque eles não tinham, eles viram que muita coisa não estava na mão deles, né? E outras pessoas que passaram ali e ver a questão de você não poder fazer nada. Então, eu tive uma experiência, tudo foi especial. Você passou a vida toda ajudando as pessoas, de repente você se vê de frente da sua irmã e sem não poder fazer ajudar. nada, eu me senti impotente, mas eu ainda tinha uma missão, porque eu tinha que ajudar ela a fazer a partida, né? Então, eu senti, eu cantei para ela, eu fiz a imposição das mãos, eu me senti guiada por alguém, né? E vi toda a morte do corpo dela, assim, de ver o quanto isso é... Eu sempre tive muito medo da morte. E ali eu estava enfrentando aquilo. Ali eu perdi o medo da morte. Eu aprendi a respeitar. E eu vi a luz que saiu dela, que foi uma coisa... Uau. E eu não tive mais dúvida de que nós temos uma continuidade. Uma coisa lindíssima que eu não conhecia, que eu fui presenteada, né? E daí, o corpo, quando essa luz saiu dela, o corpo ficou completamente... Caiu tudo, eu chamei o médico e tudo, e aí eles disseram, olha, não está mais aqui, aquela coisa arada toda, né? E daí eu mudei a minha vida. A partir de então, eu pensei, meu Deus, eu preciso... Quantos anos você tinha? Foi em 2017, já fazem... Não, 2017 faz 5 anos. Foi 2015, eu acho que foi. Eu estava para me aposentar, tinha 57, 58 anos, né? E daí eu pensei, nossa, eu tenho que mudar a minha vida. Eu tenho que mudar a minha maneira de ser. Eu tenho que parar de me preocupar com o futuro. Eu tenho que viver o hoje, o presente. E ajudar as pessoas e ajudar as pessoas. Eu sempre busquei o equilíbrio na minha vida. As pessoas ficam, às vezes, correndo atrás do dinheiro, ficam perdendo tempo. Se martirizando. Exato, e quando vê, fica tudo aqui. Eu disse, não, eu vou começar isso vai ser a minha... levar para as pessoas esse equilíbrio. Você tem, assim, eu atendo só pessoas adultos, ou só crianças, ou só idosos. O teu trabalho é com o ser humano, de forma geral, ou tem um foco, assim? Na verdade, se tu me perguntares, Mirane, como é que tu te sente bem? Eu trabalho o Life Coach, porque essa coisa de toda essa trajetória da vida, eu trabalho, digamos assim, o comportamento, né? E eu trabalho a área pessoal, a profissional, a de relacionamentos e a qualidade de vida. Então, quando o indivíduo vem para mim, eu faço ele olhar a vida dele. Que eu vou fazer um workshop agora, no dia 17, e eu vou fazer isso vou fazer agora para um grupo, né? A minha ideia justamente é fazer quase um coaching ali, um processo. Mas eu não vou estudar ninguém, eu quero que eles despertem para começar a mudar essa trajetória de vida que eu consegui lá atrás e que hoje me traz uma plenitude e talvez até essa juventude que tu fala. Mas, assim, basicamente, quem é que me procura?
eu tenho pessoas que me procuram porque sentem vazio, tá? Então, são pessoas que às vezes estão em psicólogas, ou mesmo estão em tratamento, ou só querem... eu tive uma que, por exemplo, tinha... Ela sempre pegava o mesmo cara, repetia a situação da mãe. Então, a gente fez todo um trabalho para ela perceber aonde estavam as crenças E é interessante que, às vezes, profissionalmente tá igual um foguete. Mas ali na parte emocional não desenvolve. Exatamente. O emocional, às vezes, te trava, mas às vezes tu tá repetindo um comportamento... É um ciclo, né? Que é lá da tua situação familiar. E tu não percebe, é a tua mãe ou é o teu pai. Então, assim, eu tenho uma cliente que veio por causa de relacionamentos, por exemplo. Então, ela se sentia muito, muito vítima, né? E ela foi perceber que não, porque você não é vítima. Do momento que você é a protagonista da tua vida. Ninguém faz o que você não deixa fazer, né? E, às vezes, essa virada de chave você não faz porque você está naquele comportamento... No automático. E você não percebe. Só vivendo. E o que é o comportamento? Ele está aqui na tua mente e ele vai para o corpo. Quando ele foi para o corpo, ele se tornou um hábito e é ele quem manda, tá? Aí o que você tem que fazer? Desconstruir esse comportamento, educar a tua mente de novo para fazer um novo através hábito. do autoconhecimento. Do autoconhecimento. E sozinho não consegue. Não. Às vezes, porque assim, o que você precisa fazer? E é cansativo. A reprogramação mental, você tem que estar pelo menos 33 dias. Eu acho pouco, tem que fazer 60. Eu cheguei a fazer 4 meses para quebrar um comportamento, né? E até hoje, eu continuo com a meditação, que é porque eu sinto que se eu deixar, eu enfraqueço. Então, é assim... É aquele trabalho de formiguinha que você realmente... E eu fiz porque eu queria. Eu queria muito me libertar daquele comportamento, né? Então, assim, como eu te digo, eu já atendi jovem que veio me procurar porque estava se sentindo perdido. Então, quando a gente trabalhou, quem era o foco dele? Era o irmão. Ele não se reconhecia. Nossa. E aí, o que a gente fez? Voltar... Né? Hoje ele já está trabalhando, e ele fala minha coach, né? Ele está trabalhando, está na faculdade. Olha que interessante, jovens, em vez de estarem indo para shopping, gastando com viagem, ou enfim, com tantas outras coisas que tem listas e não listas, um jovem investir seu tempo e o financeiro, muitas vezes com o apoio da família, e pedir essa ajuda para a família e ter uma coach, olha o quanto essa pessoa vai estar à frente. Quando chegar a 40 anos já pode ser um empresário de verdade, porque não passou aquele período. E a gente não trabalhou só aquele ponto, a gente trabalhou todos, porque para ele conhecer, ele foi trabalhar, porque você trabalha o relacionamento com você mesmo, com os outros, né? Porque a base do coaching é o auto e o hétero conhecimento, é o teu, vou conhecer profundamente você, porque o que acontece? A mente... ela tem a personalidade que seja o ego, né? Ou a mente objetiva. Ela projeta o que está para fora, né? E ela foi feita justamente para a gente proteger a parte de dentro, que é a mente criadora, que vocês devem saber, que é o subconsciente, que é onde está todo o poder. Você falou sobre o workshop, né? Me fala onde você vai fazer o workshop. Você disse até lá fora, né? Nos nossos bastidores, sobre esse workshop. Você falou que já completou. Já esgotou. Né? Coisa boa acaba rápido. Mas mesmo assim, me fala sobre esse trabalho e quem sabe no próximo a gente pode participar, né? Claro, com certeza. Vai ser mais um pouco. Esse workshop vai ser agora dia 17 de agosto. Vai ser aqui em BC, né? Na verdade, quem está promovendo é o Chá das 5, né? Que me trouxe para cá. E eu vou fazer justamente um mergulho interno. Então, o tema do workshop é conhecer para despertar. Então, eu vou trabalhar um pouco da vida, sentido da vida. Cada um vai analisar a sua vida, né? Vai ter alguns recheios ali, né? E daí nós vamos trabalhar essa questão do amor próprio e das crenças, que é o que te move, né? Porque é a tua história. E depois disso, nós vamos trabalhar um pouquinho do universo. E daí conhecer esse eu, que é a tua identidade que tu passas, e o eu interno. E daí
conhecendo isso tudo, nós vamos fazer uma rota diária para tentar tornar essa vida mais leve, tentar se organizar, que é o que o coach faz, né? Isso é muito Muito interessante, porque às vezes a gente vai em determinado lugar e algo vira, realmente, né? A Às chave vezes vira. Mas a chave. depois, se você não tem um acompanhamento, você vai voltar para Não os teus vai. hábitos. E daí vai ter um e-book, né, com todo o Nossa, detalhezinho. Show. Um e-book Mirone, que é você falou que você resolveu mudar a tua vida, né? O teu caminho depois ali do falecimento da tua irmã e deixar um legado. Então, a gente queria agora, num minutinho, que você olhasse para aquela câmera ali e se você pudesse deixar esse último vídeo que você fosse deixar para a existência, com um conselho para os teus filhos, para os teus netos, para nós aqui, qual que era o conselho de como ser um ser humano melhor e aproveitar a vida de verdade na sua essência? Entender, eu espero que quando vocês leiam a minha história, né, que seja uma inspiração para vocês, que vocês me vejam como uma inspiração. Eu acho que quanto antes você despertar para essa consciência de que nós somos essência e que somos seres humanos, nascemos como seres humanos e nós evoluímos como nessa experiência chamada vida, tá? Então, quanto mais você se conhecer quem você é, como talento, como habilidade, como uma pessoa única que você nasceu, porque tem algo ali colado com você, você vai encontrar o seu propósito. Se você fizer isso que você ama fazer, faz muito bem feito, você vai achar um sentido de vida para você, né? E descobrir que todos nós estamos interligados. Então, se eu estou bem, eu contamino os que estão ao meu lado, eu contamino esse mundo, a energia sobe, agradecer a tudo essa oportunidade que nós temos aqui, né? Então, faça isso o mais cedo que você puder. Quanto mais você despertar para isso, mais completo, mais caminhando para a plenitude você vai se sentir. O que é a plenitude? É se sentir inteiro, é ser quem você é na tua essência, sem papéis, sendo você. E se você é você, você vai viver o presente e vai ser uma pessoa feliz, leve e com uma qualidade de vida. É isso que eu gostaria de desejar para você. Show! E que quando você escute isso, esteja bem viva, né? Verdade. Me tocou aqui no coração de te perguntar qual que seria a característica do ser humano que você menos gosta. Mas depois veio outro sentimento. Essas características negativas que nós temos, né? O egocentrismo, a inveja, a raiva, ela faz parte do ser humano, a gente tem que ter, ou se pudesse desenhar o próximo ser humano com tudo que você já aprendeu, você tiraria alguma desses defeitos, dessas características? Na verdade, a lei do mentalismo, a lei do universo, a lei da atração, a lei da causa e efeito, não tem como não aprender se você não experimenta o outro lado. Se você perguntar, Mirone, você já teve inveja? Quem não teve, né? Lógico que, por exemplo, como eu falei para ti antes, se eu vejo na internet um viajando para a Europa, outro viajando, é meu interesse também, eu também quero ir, é meu sonho ir para lá, né? Agora, se eu não tiver isso elaborado na minha cabeça de forma que eu entenda que para isso eu preciso ser quem eu sou, eu fazer tudo muito bem feito e merecer isso, merecer no sentido de ter para todo mundo, porque tem. O universo, ele é tão abundante que tem para todo mundo. Mas o que acontece hoje? Hoje se instalou uma sociedade de competitividade, né? Então, assim, é muito o ter. Então, muita gente, às vezes, coloca lá na internet uma coisa porque não é assim. Eu acho bonito você dividir um momento de alegria, mas que isso seja verdadeiro, né? Poxa, eu acho que eu contei lá para a Cibele, né, que eu tinha planejado ir para a Europa pela primeira vez, né? E eu tinha guardado dinheiro, estava pagando uma viagem, um cruzeiro, e eu descobri um tumor na minha boca. A primeira pergunta que eu me fiz foi, por que eu? Né? Pensei, nossa, eu tive uma infância que eu achava assim que eu não tinha direito. Agora que eu descobri que eu mereço, que eu posso, e por quê? Mas tinha um aprendizado ali. Tinha um aprendizado para mim. Aí o que eu fiz?
Foi difícil para mim, como eu te disse, eu chorei, mas eu não fiquei com inveja deles que foram. Tu me entende? Eu acho que quando você se sente inteira, se sente plena, você diminui isso. Mas é na compreensão, é na consciência. Não tem outra maneira, porque senão não seria justo. Porque, por exemplo, eu atingi essa consciência porque eu vivi uma trajetória, me abri para isso, mas tem aquele que não quer, né? Ele não quer saber disso. Digamos, a questão do ter. A questão material, se você olhar só para o externo, você sempre vai querer pegar algo material e querer... Fácil. Fácil, e você quer também substituir por algo maior. Está comprovado, a satisfação material é de 3 a 4 semanas. Né? Enquanto você fazer um bem para um cachorro, por isso que tem tanta gente, ou você ajudar um familiar seu, ou você estar com o seu neto, isso te dá uma plenitude, uma sensação... Que preenche qualquer riqueza material. Que preenche qualquer riqueza material. Só que hoje estão vendendo experiências também, virou um novo comércio, né? Você vender experiência. Exatamente. E por isso que eu digo, e isso tu tem que sentir em você. Ninguém pode viver isso para você. Por exemplo, o que é o ideal para você? Não sei. Né? O que eu sei é que essa sensação de estar pleno, essa sensação de você gostar do que você faz, isso não tem preço. Né? Isso te deixa com uma vida mais leve, uma vida mais... você passa a confiar na vida e ter amor pela vida. É possível você programar e aí, com métodos, você diariamente trabalhar Sim. para ser feliz? Sim. Ser feliz é, como eu te digo, entendendo que sempre vai haver, você fica mais leve. É lógico que numa perda não tem como você não sentir dor. Você não vai ser livre da dor. Isso seria ilusório, né? A lei da vida, ela é clara. Para você conhecer, existe a lei da polaridade, o paradoxo. Sempre vai ter, e é tão interessante que aquilo que você mais quer, se você quer muito, você repele. Isso é uma lei. É um paradoxo. Eu fico imaginando, já são 4 gravações, né, que a gente faz. Olha o tanto de informações que a gente está passando para as pessoas através do Livrocast. Eu fico imaginando quando a gente chegar, né, no lançamento, quando a gente chegar no coquetel, o quanto de vidas a gente não vai impactar através desse trabalho. E você que está assistindo fica agoniado, né? Que você parece aquela policial da rota que a gente tava falando, é rápida, eu gosto dela. Ela é rápida. Você acredita? Ela aproveita tudo. A gente para um segundo, ela já tá fazendo outra pergunta. E por isso que ela tá do meu lado, porque eu gosto também de fazer muita pergunta. Eu ia dizer quem assiste a gente, às vezes vai lá, ela não respondeu do terceiro trauma, ela não respondeu alguma pergunta que o Alex fez ou que eu fiz. Mas justamente para você ir para o Instagram da Mirone Campos, acompanhar o trabalho dela, né? Acompanhar os stories, marcar uma conversa. Você atende em consultório? Eu atendo online e eu atendo na minha casa particular. Você abre o teu lar. Abro o meu lar. Que e coragem. assim, a ideia, o meu desejo é vir morar aqui, né? E eu tenho apartamento aqui. Então, a minha ideia futuramente é me instalar aqui, tá? Então, quem está assistindo, a gente já está aqui com o Pedro fazendo assim pra gente, ó, acabou. Então, nós agradecemos esse bate-papo. Realmente, hoje foi muito rápido. Meu Deus, e eu queria fazer mais perguntas para... quase não me... A próxima vez você me deixa com um choquinho aí. Toda vez que eu falar, você me dá um choquinho aí. Olha, aí eu não falo mais. O Deus não une pessoas. Deus une propósito. Não foi por acaso que eu conheci, né, essa minha grande, olha, espetacular Marcela Zorzo, que a gente casou assim, as ideias, os negócios. É isso que você tem que fazer. Você tem que fazer aquilo que arde no seu coração, impactar vidas, ajudar pessoas. Porque se você fizer tudo pelo dinheiro, você não vai se preencher. Porque o dinheiro, né? O dinheiro é uma consequência. Não é tudo. Se você, na pirâmide do indivíduo diz, você tem que primeiro ser, para fazer, para ter, porque o merecimento vem. E assim, se não vier por alguma crença ou algum bloqueio seu, porque as crenças, elas são autossabotadoras, né?
Mas você vai mesmo assim ser feliz, porque você vai estar fazendo o que você gosta. E né? tudo é um processo, E né? tudo é um processo. Isso que está acontecendo comigo e com a Marcela, de eu falar assim, que você fala tal, é um processo. E na próxima entrevista vai ser melhor e na outra vai ser melhor. Exatamente. E assim vai. Acontece com você, acontece com todos os profissionais que buscam a satisfação. Porque quando você faz o que você gosta, você realiza de verdade aquilo que você precisa realizar para ajudar as pessoas. Você acha o sentido da tua O vida. Livrocast é para isso. Que é isso que você falou, né? Eu amo. É isso aí. É Ela isso. ama. É isso que é legal. Tamo junto. Tamo junto, valeu. Mirone, foi muito bom de receber. Um bom. brinde aqui. Um brinde, Vamos né? lá. Com água, Com na água. segunda-feira, com a sua caricatura, teu mimo, Olha lá. Pois é. da Cari Show de Caneca, Adorei. que nos presenteou com uma forma de brincar mesmo, porque a gente sabe que a verdade, gente ia entrar em muitos aspectos pessoais da vida dos nossos coautores. Muito Então, legal. a Cari Caneca resolveu trazer um pouco de humor, de brincadeira, para mesmo quando a gente estiver falando de assuntos mais delicados, a gente possa ver com leveza. E um gatilho para nunca mais esquecer desse momento. Nunca mais Nunca esquecer. mais. Né? É verdade. É verdade. Nossa. Então, valeu. Encerramos mais um. Coisa boa. Coisa boa. Amei. Coisa boa.